A graça e a paz do Senhor Jesus, na nossa breve meditação desta semana, eu gostaria de falar sobre o tema edificação espiritual. Mais especificamente, trazer uma pergunta: o que é edificação espiritual? Nas últimas décadas tem se crescido no meio cristão, no meio evangélico, aquilo que nós chamamos inocentemente de entretenimento. Veja bem, em alguns casos, não é o problema do evento em si, do entretenimento em si, mas que tem se substituído o aprendizado e o crescimento e a edificação espiritual pelo entretenimento. É só você ver que em um evento onde o centro seja o aprendizado bíblico, a palavra de Deus, você tem um grupo pequeno de pessoas disposto a estar lá. Mas quando é um evento apenas musical, apenas de alegria, de entretenimento, você tem grandes multidões atendendo. Bem, isso é prerrogativa de quem busca um ou outro, é verdade. Mas quanto ao que é edificação espiritual, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala em alguns conceitos e alguns versículos. Edificação espiritual é o agir do Espírito Santo através das verdades das Escrituras, operando transformação do Filho de Deus. Deixe-me repetir. Edificação espiritual é o agir do Espírito Santo através das verdades das Escrituras, operando transformação do Filho de Deus. O primeiro texto que eu gostaria de trazer para nós hoje está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Lá nós lemos: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Perceba que o autor de Hebreus acredita à palavra de Deus o papel de árbitro, o papel de analista da nossa vida, das nossas intenções. Quantas vezes, amados, nós estamos confusos no nosso pensamento do que fazer ou não fazer, sobre quais decisões tomar. E assim, a sabedoria, o entendimento, o discernimento para isso, para podermos entender os pensamentos e intenções do nosso coração, vem da palavra de Deus. Ou seja, eu estou propondo, e no nosso enunciado inicial nós já falamos isso, que a palavra de Deus possui um papel fundamental na sua edificação espiritual. Agora, não é apenas a palavra de Deus como um livro, não é apenas ela como um texto em que nós lemos de maneira descompromissada ou até de maneira misticista, como se apenas lê-lo pudesse trazer algum benefício. Porque no texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus, através do profeta, faz um diagnóstico do povo. Nesse tão conhecido texto, nós lemos: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, não é apenas uma decoreba de versículos bíblicos, não é apenas memorizar fatos, mas é um estudo contínuo e aprofundado durante toda a nossa vida, diariamente, que vai trazer para nós o conhecimento da pessoa de Deus, da obra de Deus e sobre nós mesmos e como isso reflete no nosso relacionamento com Ele. Ou seja, edificação espiritual está diretamente ligado ao nosso conhecimento, não ele por ele mesmo, não ele apenas por guardar fatos ou encher a nossa cabeça de teologia ou de doutrina, mas que essa teologia, essa doutrina seja transformada em prática. Nesse mesmo texto, Deus continua dizendo: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Perceba como Deus leva isso a sério. Quantas vezes, meus amados, nós achamos que uma igreja está indo muito bem, porque está cheia, porque tem muitos eventos, porque tem um calendário lotado durante o ano inteiro, mas às vezes ela está morta, vazia, doente, porque falta, segundo a palavra de Deus, aquilo que Deus precisa enxergar no seu povo. Um povo que conhece o seu Deus, um povo que tem subsídios para saber como se relacionar com este Deus. Um terceiro texto que eu quero trazer hoje afunila ainda mais o nosso entendimento sobre edificação espiritual. João 17:17, Jesus, na oração sacerdotal, disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus queridos, entretenimento nunca substituirá o papel da palavra colocado pelo próprio Jesus em João 17:17. Não há como a frequência a um show evangélico, ou assistir apenas filmes, ou qualquer outro evento onde não haja uma profundidade da exposição da palavra de Deus,
igrejas que valorizem o ensino através da EBD, do discipulado, que possa, à medida que a pessoa for conhecendo a palavra de Deus, sendo santificada pelo agir do Espírito Santo através desta palavra. No mesmo livro, no mesmo Evangelho de João, 2 capítulos antes, no capítulo 15, o capítulo da videira verdadeira, Jesus também vai nos falar o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ou seja, a edificação espiritual faz parte dessa santificação e dessa limpeza operada pela palavra de Deus na nossa vida. Você vai chegar até a sua idade adulta, você vai chegar até a sua terceira idade, você vai chegar até a idade realmente de um ancião, 70, 80, talvez 90 anos, eu não sei. Mas nunca que a palavra de Deus terá cessado ou terminado o seu trabalho de santificação, de limpeza na sua e na minha vida. O último texto que eu gostaria de trazer hoje é o que Jesus deseja fazer na nossa vida, que somos a igreja do Senhor. Na vida dos milhões e milhões de cristãos que compõem o corpo de Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele vai falar como os maridos devem tratar a sua esposa, na parte B do versículo 25, no versículo 26, Paulo diz o seguinte: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Qual o objetivo? Versículo 26. Para santificá-la, para purificá-la, para limpá-la, e tendo-a purificado pelo lavar da água, agora preste atenção como o versículo termina, mediante a palavra. Nós vemos dias, queridos, onde a palavra de Deus, este livro tão querido por tantas gerações, tem sofrido tanto ataque. Cristãos têm se levantado, pelo menos se chamam cristãos, para dizer que nós não precisamos deste livro. Alguns se levantam dizendo que nós precisamos apenas dos 4 evangelhos. Mas eu creio firmemente que Deus, ao longo da história, preservou estes 66 livros, para que através do conhecimento de Gênesis até Apocalipse, nós pudéssemos conhecer ao nosso Deus mais profundamente. Mergulhe na palavra de Deus, edifique-se, para que você possa ser usado pelo Senhor, para que você possa ser instrumento nas mãos do Senhor, capacitado para toda boa obra. Que Deus lhe dê uma semana, que Deus lhe dê uma vida, e a todos nós, aprofundada na palavra de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus.